Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL. É claro que faltam 13 dias para o começo da temporada. Daqui 2 semanas a gente já está discutindo o jogo entre Rams e Bills, a partida que abre, que dá o pontapé inicial da temporada 2022. Expectativa lá no alto, mas a gente tem muitos assuntos para conversar hoje. Assuntos chatos e assuntos também de futebol americano. Tivemos partida já nessa quinta-feira, a gente tem muita coisa para falar. Então vou começar pedindo para você largar aquela curtida do vídeo que é tão importante, ajuda a gente a se tornar mais relevante no algoritmo do YouTube. Então larga essa curtida, não custa nada, né? O seu comentário aqui embaixo também é importante, a sua crítica, a sugestão, deixa o seu comentário aqui embaixo. Chegou agora, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já passamos os 70 membros, com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Não é um valor caro, até porque eu não fecho conteúdo, quero conteúdo chegando para todas as pessoas, para que as pessoas tenham informações, mas tem algumas vantagens. O grupo no Telegram é exclusivo para quem é membro. Teremos os palpites, rodada a rodada ali, o sorteio é exclusivo para quem é membro, e algumas novidades vão pintar ao longo dos dias, aqui ao longo dessa temporada, que está só começando, e olha, vai ser especial. Eu vou começar a produzir algumas coisas diferentes, acredito, nos próximos dias. Vem coisa boa pela frente, então fica ligado aqui no Toque Passa. Seja membro, compartilha o Toque Passa, curte o vídeo, assina o canal, e vamos nessa, né? Aquela coisa de sempre. Vamos falar de futebol americano. Vamos lá, roda a vinheta. Vou começar também fazendo um convite aqui para você conhecer a parceira. Se você não conhece ainda a Fanatic Sport Nation, eu faço um convite para que você acesse o site, está aqui embaixo, tem um link lá, e tem até um cupom de desconto, porque são camisas espetaculares, umas estampas, uma melhor que a outra. Eu já encomendei várias. Assim que chegar em Portugal, vou começar a fazer os vídeos usando essas camisetas, porque eu achei espetaculares mesmo, tá? Não é propaganda pura e simples, não. Tem um cupom de desconto, você vai ter 10% de desconto e ainda você ajuda também o canal. Quando você comprar com esse cupom, a gente ganha uma coisinha também, mas não é essa a questão, tá? A questão é que as camisas são espetaculares. Vamos nessa! Vamos aqui falar dos jogos de ontem. Nós tivemos a abertura da semana 3 da pré-temporada. Temos muitas coisas chatas para falar nos últimos dias, mas vamos começar a falar da bola voando aqui. 2 jogos abriram a semana 3 da pré-temporada, ou seja, encerraram a pré-temporada para 4 equipes. A equipe do Kansas City Chiefs venceu o Green Bay Packers por 17-10 e o Houston Texans venceu o San Francisco 49ers por 17-0, né? A equipe do Houston Texans que está aí, ó, invicta. 3 jogos, 3 vitórias na pré-temporada, e isso significa absolutamente nada, né? Já cansou de falar aqui que o resultado é o que menos importa nessas partidas. Vamos trazer alguns detalhes. No jogo do Kansas City Chiefs e dos Packers, a gente não teve o Mahomes jogando, a gente não teve o Aaron Rodgers, então tem muito menos coisa pra gente comentar nessa altura do campeonato, né? Com a temporada se avizinhando ali. Vou destacar aqui nos Chiefs o Matt Bushman, né? Um tight end que pode ser uma opção interessante ali para ser reserva do Travis Kelce. Anotou 2 touchdowns. Ontem ele fez 3 recepções, foram 3 targets, ele fez 3 recepções, 73 jardas e 2 touchdowns. Mostrou uma bela produtividade para esse ataque aí da equipe do Kansas City Chiefs, né? Não jogando sem o Mahomes, mas pode ser uma opção interessante. Tem o Kelce, que é o titular absoluto, você pode ter um esquema com 2 tight ends, ou então ser reserva ali do Kelce, o Matt Bushman. E também fizeram uma homenagem maravilhosa aqui ao Lynn Dawson, né? O histórico, lendário quarterback da equipe do Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl número 4, né? São 2 quarterbacks que foram campeões do Super Bowl com o Kansas City Chiefs. Um é o Lil Dawson, o outro é o Patrick Mahomes. O Dawson faleceu na quarta-feira, aos 87 anos, e foi homenageado aqui. Mahomes entrou em campo, né? Você está vendo aí a imagem, a publicação da equipe do Kansas City Chiefs. Ele entrou em campo só para replicar a foto desse huddle aqui sensacional, né? Aí o relógio estourou, ele saiu de campo e a partida continuou. Mas foi bem legal, essa justa homenagem, né? Um histórico jogador, o cara que está no Hall da Fama e nos deixou na quarta-feira. No outro jogo, eu quero destacar aqui do Trey Lance. Acho que é o ponto focal que eu quero assumir dessa partida, dessa derrota da equipe do San Francisco 49ers para o Houston Texans. Tem muitos pontos positivos da equipe dos Texans, né? Gostei, por exemplo, do Davis Mills. O segundo ataque, segunda campanha foi legal, terminou com um touchdown, a defesa jogou bem. Mas eu queria focar um pouquinho no Trey Lance, porque já cansei de falar que é a coisa que mais me interessa nesse começo da temporada. Eu quero muito ver o Trey Lance jogar. Vai começar uma nova era em São Francisco, né, depois do Jimmy Garoppolo. Goste ou não,
Garoppolo colocou o time num Super Bowl e chegou em outra final de conferência. Ele tem um resultado interessante com essa equipe, claro, toda a equipe envolve, né? Não é um esporte individual, um esporte coletivo, mas ele foi um quarterback capaz de colocar o time nessa situação e é claro que os olhos agora estão voltados para o que o Trey Lance vai ser capaz de fazer. Não foi um final de pré-temporada bonito, assim, como do jeito que o Trey Lance gostaria de ser, né? Mas não é motivo para pânico. Calma, né? Eu vi pontos positivos e pontos negativos. O Trey Lance foi 7 de 11 nos passes dele, 49 jardas, foi sacado uma vez, correu uma vez também, ganhou uma jarda corrida. Não teve pontuação, né? O time perdeu de 0. Foram 3 drives com 5 first downs, sendo que um veio por falta, um contato ilegal, inclusive, no Trey Lance. Então, a avaliação ela poderia ser mais positiva se tivesse conectado o passe que ele fez ali do lado direito, um passe longo em direção ao Deebo Samuel, né, que teve a ação da defesa, né, que evitou a conexão, mas para mim houve interferência no passe. A arbitragem não marcou nada, mas para mim houve. E talvez com esse passe longo a gente estivesse aqui falando, pô, como ele foi bem, ele acertou um passe legal em movimento, né, ali para a sideline, que pro Juszczyk, né, e foi um passe muito legal, né, o lançamento em movimento, conseguiu o first down nesse passe, mas também teve pontos negativos, né, ele errou um passe fácil pro George Kittle, né, essa conexão não funcionou e falei aqui, gostei da defesa dos Texans, achei que eles jogaram bem, inclusive contra quando o Lance estava em campo ainda. A linha ofensiva dos 49ers não foi bem, permitiu muita pressão para cima do Trey Lance, toda hora tinha alguém acossando ali o quarterback, mas tem algumas coisas que ele vai aprender conforme as coisas forem caminhando, né? São as dores do crescimento, primeira temporada como titular, e ele vai ter que aprender a se virar com algumas situações. Por exemplo, a linha tá te dando dor de cabeça, solta a bola mais rápido. Eu tenho a impressão que às vezes ele confia demais no aspecto físico dele, na capacidade física dele, que ele acaba segurando um pouquinho mais do que o desejado. Ele teve esse passe em movimento legal pro Juszczyk, mas depois ele errou um passe em movimento. E parecia que toda jogada que ele estava sendo pressionado, ele tentava prolongar ela um pouquinho mais. Se você é atlético e vai conseguir correr, corre para frente então, né? Viu que fez a leitura, não vai rolar, corre com ela, dá uma de Lamar Jackson, né? Vai diante, mas ficar segurando aqui talvez seja uma besteira, ou então muda a sua jogada para dar um passe um pouquinho mais curto e se livrar mais rapidamente da bola, até porque quando você faz isso, tá tomando pressão, você começa a abusar mais dos jogadores mais próximos da linha e conseguir conexões e conquistar jardas, as defesas vão ter que mudar a forma de te atacar, né? Eles vão ter que ficar prestando mais atenção e você vai eventualmente ter um pouquinho mais de respiro. Então, são dores do crescimento, vai acontecer. Eu gostei do que eu vi do Trey Lance ao longo da pré-temporada. O material é muito pequeno, né? A gente tem pouca amostra do que o Trey Lance é capaz de fazer. Desde que ele saiu do high school, ele tem menos de 400 passes, né? Ele teve 318 passes dele no college football e também 71 passes na NFL, tirando a pré-temporada, que eu me nego a considerar, porque pré-temporada é pré-temporada. Mas agora, Chiefs, Packers, 49ers e Texans já estão pensando na temporada regular. Próximo jogo já é para valer. Tem 2 semanas aqui para se prepararem, um pouquinho mais de 2 semanas até, para se prepararem para suas primeiras partidas na temporada. E agora temos 4 jogos, né? Temos 4 jogos nessa sexta-feira. Panthers vão receber os Bills, né? Um dos jogos. Os Cowboys recebem os Seahawks. Seahawks é legal para a gente ver, porque a gente deve ter mais Drew Lock em campo. Quero ver o Geno Smith. Tá nessa dúvida toda, né? O Pete Carroll, acho que se candidatou também. São 3 agora fontes tentando essa vaga de titular, de quarterback titular da equipe do Seahawks. Geno Smith, o Drew Lock e o Pete Carroll, né? Com as imagens aí. Os Saints jogam contra os Chargers, os Raiders enfrentam os Patriots. Sábado e domingo teremos as outras partidas dessa semana 3 da pré-temporada. No sábado eu quero ver esse Colts e Buccaneers, tá? Aqui embaixo vai ter o link lá para ver o calendário direitinho, mas parece que o Brady vai jogar. Ele voltou na segunda-feira e os caras elogiaram demais, falaram que nunca viram o Brady treinar daquele jeito, que o Brady fez espetacular, que o treino foi sensacional. Quero ver o Brady jogando na pré-temporada e também quero ver os Colts com o Matt Ryan, quero ver mais desse ataque. E vou destacar aqui no domingo, todos os jogos estão disponíveis lá no Game Pass, né? Você tem de graça ainda essa pré-temporada. E no domingo tem partida
na tela da ESPN e do Eleven Sports, seja no Brasil é ESPN, aqui em Portugal na Eleven Sports, o jogo entre Pittsburgh Steelers e Detroit Lions, um jogo interessante também, né? Vale a pena ver, Pickett, Rudolph, Trubisky, 5h30 no horário de Brasília, 9h30 da noite no horário de Portugal, neste domingão. Futebol americano, é semana que vem você dá aquela descansada, não vai ter jogo, e aí, filhão, esquece, porque já começa pra valer. Vamos falar aqui sobre as coisas chatas, vamos começar com as coisas chatas, começando por lesões, por complicações aqui por conta de lesão. Primeiro com a péssima notícia para o torcedor do Dallas Cowboys, porque o left tackle, o Tyron Smith, basicamente está fora da temporada, né? Teve uma lesão na coxa. É uma lesão difícil de a gente explicar, né? Porque é uma ruptura no posterior da coxa, parece que pegou o tendão, aparentemente pode ter trincado o osso que segura o tendão. É uma situação horrenda, foi chamada essa lesão aí por todos os sites nos Estados Unidos, com uma situação horrenda, e ele vai passar por cirurgia nesta sexta-feira, né? Hoje mesmo tem a cirurgia do Tyron Smith e tá de fora, deve ficar de fora aqui pelo menos até dezembro, né? Não espera que ele volte a jogar até dezembro. E eu não vou falar que é péssimo você perder o left tackle nesse momento, né? Na pré-temporada, batendo porque é sempre ruim perder o seu left tackle. O Tyron Smith é um cara, left tackle é o cara que você tem mais confiança na sua linha ofensiva, porque é quem protege o lado cego do quarterback, né? O Dak Prescott deve estar arrancando os cabelos por essa situação, por perder essa proteção tão na beira ali da temporada, num ano que ele vai ser bastante cobrado, né? Tem muita expectativa do que vai acontecer com o Dallas Cowboys. O Andrew Whitworth, né, que foi campeão com os Rams na temporada passada, jogou a carreira inteira ali nos Bengals, ele faz parte do elenco da Amazon, né, do pré-jogo e do Thursday Night Football, que deu a primeira cara da Amazon agora aqui nesta quinta-feira, e perguntaram para ele se o telefone dele tinha tocado. Ele se aposentou, né, com o título do Super Bowl, e agora aos 40 anos ele falou que não, tocou o telefone sim, perguntaram para ele, mas ele falou assim, ligaram para a pessoa errada. Tinham que ligar para a Melissa, que é a esposa dele, e para as minhas crianças, para saber se eu vou poder jogar futebol americano de novo. Não descartou então, né? É meio que assim, depende da minha mulher. Quem nunca passou por isso? Você já passou por isso. E aí, vai jogar no final de semana, aquela peladinha lá? E aí, vai jogar lá na sexta-feira? Preciso conversar com a mulher. Aí, ó, o Andrew Whitworth tá sofrendo a mesma coisa. O cara da NFL tem os mesmos dramas reais com o Whitworth, e é um drama muito real para a equipe do Dallas Cowboys. Perder o left tackle nunca é uma boa notícia. Já quem tem o mesmo problema, mas uma situação um pouquinho, né, diferente, menos grave, é o Jimmy Ward, o safety da equipe do San Francisco 49ers. Ele tem também um problema no posterior da coxa, não é tão grave assim, não vai precisar passar por uma cirurgia, mas ele deve perder o primeiro mês da temporada, né? Segundo a entrevista do General Manager John Lynch antes da partida desta quinta-feira, ele deu a entender que o Ward vai entrar no elenco de 53 jogadores na semana que vem. Te lembra que tem um prazo ali, né? No dia 30 de agosto você tem que reduzir a lista de atletas para 53, e então ele será colocado na Injury Reserve. Entrando na Injury Reserve depois de fazer parte da lista de 53, 4 jogos pelo menos fora, né? Até ele poder voltar a ser ativado. O primeiro mês da temporada vai ser perdido, porque se ele fosse colocado na Injury Reserve neste momento, aí a situação era mais complicada, porque você perde a temporada inteira, né? Então eles devem carregar ele mais uma semaninha para colocá-lo na lista de 53 e então ser excluído nesses primeiros 4 jogos da temporada, o Jimmy Ward, safety da equipe do San Francisco 49ers. E eu que pensei que estava livre de falar de tribunais aí com o fim, né? O fim da novela Deshaun Watson, mas aparentemente as coisas não deram certo para mim. Achou errado, otário? Isso porque o punter, o Matt Araiza, né? O punter, o God, né? O cara que foi talvez um dos maiores sucessos desse último draft, o recrutamento, chegou na 6ª rodada lá como punter da equipe do Buffalo Bills, já chegou causando na NFL, já chutou um punch absurdo aqui na semana passada. Ele entrou nas páginas jurídicas, ele tem nesse noticiário mais policial da liga, que infelizmente nos persegue. Ele e outros 2 colegas de time lá de San Diego State foram acusados de estupro coletivo, né? O caso teria acontecido no ano passado, em outubro do ano passado, e a vítima seria uma garota de 17 anos, idade que é abaixo da idade consensual lá na Califórnia. 17 anos não pode
Todos os três são acusados de estupro, violência de gênero e cárcere privado, né? A menina, então, estava no colegial, teria ido para uma festa da universidade, mas fora do campus, né? E, dado o momento, ela teria sido levada para um quarto pelo Araiza e com outros mais 3 homens, né? Pelo que ela lembra, ela falou que ela foi trancada lá e eles se revezaram por cerca de 1h30 até a festa acabar. Ela falou que estava inconsciente, mas ela tem flashes do que teria acontecido. A defesa do Matt Araiza alega que a acusação é falsa, que ela só está querendo dinheiro, tem um processo civil rolando agora também, né? Por isso que a gente sabe dessa notícia. E no processo, em que a identidade dela não aparece, né? Ela é conhecida como Jane Doe, e ela teve uma chamada telefônica que foi organizada pela unidade de crime sexual do Departamento de Polícia de San Diego, em que ela liga para o Araiza e ele meio que reconhece que rolou uma relação sexual, até aconselha que ela faça testes aí de doenças sexualmente transmissíveis, e aí depois ela, a pedido dos investigadores, ela pergunta mais diretamente se ele teve relação sexual com ela, e aí ele dá uma mudada, ele muda o tom e fala que não lembra o que aconteceu naquela noite, que ficou por isso mesmo. A gente vai seguir acompanhando o caso, mas aqui vale destacar que a NFL não tem poder absolutamente nenhum poder nesse caso. Por quê? Porque ele aconteceu quando o Araiza não era jogador da NFL. A NFL não é polícia, a NFL não é tribunal, já cansei de falar aqui no caso do Deshaun Watson. A NFL analisa o que acontece dentro da sua política de conduta pessoal, o seu protocolo, o seu compliance, como toda empresa tem, e ele não quebrou nada desse compliance, porque ele não tinha assinado ainda essa política de conduta pessoal da NFL. Claro que se for adiante esse processo, pode respingar alguma coisa com ele, né? Os Bills, por exemplo, falaram que estão cientes do que aconteceu, eles vão ficar acompanhando tudo, mas neste momento, com o processo em andamento, eles não têm mais declarações para fazer, só que se esse processo for adiante, ele pode acabar sendo dispensado, mas a NFL não pode punir. A NFL não vai fazer o que fez uma investigação, como aconteceu com o Deshaun Watson. Deshaun Watson era jogador da NFL naquele momento em que teriam acontecido as coisas, o Araiza não era ainda, então ele está fora desse escopo, fora da jurisdição da NFL. Faço questão também de destacar que o toque passa aqui, que fique bem claro que a gente não é tribunal também, a gente não está julgando. Eu não condeno ninguém, eu sempre uso os verbos no condicional, né? Eu falo alega, teria, né? Porque quem sabe a acusação ali vai alegar alguma coisa, a defesa do jogador vai se defender, obviamente, vai falar que foi falso, vai tentar tirar o mérito da questão, e a gente, né, não vai investigar, eu vou passar notícia. A minha função é passar o noticiário, não estou julgando nada. Neste momento, tudo que rolar, não é neste momento, eu não vou julgar nada. Quando rolar alguma novidade, eu vou trazer a novidade aqui, que fique bem claro, porque tem gente que não entendeu o que aconteceu lá durante o caso de Deshaun Watson. E para a gente fechar, voltando para campo, mas acho que mais para uma batalha campal, né? A gente teve cenas lamentáveis e de um nível extremo nesta quinta-feira no treino coletivo entre as equipes do Cincinnati Bengals e do Los Angeles Rams. Esses dois times se enfrentam nesse final de semana pela pré-temporada, mas eu não sei quem achou que era uma boa ideia pegar os dois times que se enfrentaram no último Super Bowl e colocar no mesmo ambiente todos os 80 jogadores de cada uma das equipes. Vamos lá, vai ser legal, vai ser interessante. Belíssima ideia. E aí você tá vendo as imagens aí, né? Até coloquei os créditos direitinho lá pro pessoal que rodou nas redes sociais, tá vendo aí? A confusão começou, segundo quem estava lá acompanhando, né? Numa jogada ofensiva dos Bengals, um jogador da defesa dos Rams, que não foi identificado ali, teria feito alguma coisa, se estranhado ali com o right tackle, o La'el Collins, e aí começa, né? Aí um empurra daqui, empurra de lá, junta esse bolão, você vai vendo várias flanelas voando, tinha uma arbitragem lá comandando essa atividade, e além das flanelas voando, a gente percebe alguns capacetes, e aí a gente fica preocupado, que isso, né, cara? O que está acontecendo? O que é esse capacete? Aí o fotógrafo, o Sam Green, que é do Inquirer de Cincinnati, né, do USA Today, também é bem acreditado ali, ele colocou as fotos lá. Eu achei
espetacular, porque a gente viu que quem estava seguro, quem estava armado com esses capacetes era o Aaron Donald. Botei a camisa dele aqui, mas não é para homenagear, né? É para perguntar o que está se passando na cabeça do Aaron Donald, porque a gente percebe que ele tentou atacar as pessoas com capacete. E, meu amigo, o que acontece contigo? Não vem falar que, não, eu achei 2 capacetes no chão, eu tava vendo que cabeça servia, né? Pode ser essa a defesa do Aaron Donald, mas não tem defesa. Você não vai atacar nunca para esse jeito. A gente vai lembrar que aconteceu há alguns anos, né? O Myles Garrett, que tentou assassinar ali o Mason Rudolph num entreveiro, no fim do jogo entre Browns e Steelers. O Myles Garrett pegou o capacete do Rudolph e depois tentou acertar. Ainda bem que não acertou, mas por muito pouco não acertou. Sei lá o que ia acontecer se ele acerta em cheio ali. O Garrett foi suspenso por 6 jogos por esse ato. O que acontece diferente? Muita gente falou assim, pô, tem que punir o Aaron Donald. Também acho, né? Não pode ser inconsequente dessa forma. Mas tem um porém. Falei que o Araiza está fora da jurisdição da NFL. O Aaron Donald também está fora da jurisdição. Porque, segundo o protocolo da NFL, segundo as regras da NFL, o que acontece dentro das atividades é de responsabilidade única e exclusiva das equipes. Então, só quem pode punir o Aaron Donald pelo que ele fez no final de semana é o Los Angeles Rams. E aí resta saber se o Los Angeles Rams vai punir talvez o melhor jogador do time, né? Talvez o melhor jogador da NFL no momento, um dos maiores defensores da história, com toda certeza. Vai punir? Qual que é o tamanho da punição? Né? Porque a NFL pode falar assim, vocês têm que punir, hein? Pô, tinha que tirar alguma coisa dele. E ele pode simplesmente falar assim, não, vamos punir aqui, ele vai ter que dormir sem sobremesa. Ele tá sem televisão por uma semana. E a NFL não vai ter o que fazer, né? Eu acho que tinha que pintar uma punição mais severa, né? Porque, nossa... Cara, a gente tem elogiado tanto, eu canso de elogiar aqui o Aaron Donald semana após semana, o quão espetacular ele é, o quão incrível ele é, e ele me faz uma dessa. Cara, 2 capacetes, o que você está pensando na sua vida? Né? A atividade na quinta-feira ela terminou mais cedo, né? Foi encerrada ali depois desse entreveiro, né? O pessoal dos Rams, ninguém falou, ninguém deu entrevista. Teve entrevista lá nos Bengals e minimizaram a situação pro lado deles, eles não vão falar do jogador do outro time. O único que falou na equipe dos Rams foi o Stafford, que estava marcado para dar entrevista já depois da atividade, mas o Stafford estava em outro campo naquele momento, fazendo uma outra atividade. Então ele falou que não sabia o que tinha rolado, não tinha visto nada e vida que seguiu, né? Os times vão se encontrar nesse final de semana. Tem jogo agora para valer e vai ficar aquela torta de climão. Já ia ser um clima horrível, o jogo lá em Cincinnati vai ser ainda pior por conta desse entreveiro todo. Não sei se o Aaron Donald vai entrar em campo, nem vai jogar, né? Porque os titulares estão sendo todos poupados pelo Sean McVay, mas fica aquele clima estranho, com toda certeza. É lamentável criticar. Eu nunca tinha tido um motivo para criticar o Aaron Donald e agora, olha, não tem defesa para o que ele fez, não tem defesa mesmo. Vamos ver se vai ter uma consequência para o ato dele partindo do Los Angeles Rams, mas sinceramente eu duvido muito. Bom, pessoal, a gente fica por aqui nessa semana. Semana que vem a gente volta, né? Segunda-feira a gente fala o que rolou no final de semana. Semana que vem eu vou trazer também aqui meus palpites da campanha de todos os times. Estou avaliando ali, simulando. Vai ter crítica de Madden semana que vem, tá? Vou trazer meu review do Madden 23. Tô gostando, tá? Tá sendo positivo nessa primeira semaninha aqui que eu tô jogando. E eu quero contar com a colaboração de vocês, aquela curtida, aquele comentário, se inscrever, clicar no sininho, se puder fazer parte do nosso clube de membros. A gente volta então. Aquele abraço.